Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, eu sou pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal Aos Confins da Terra. Estamos em vias de gravar mais um vídeo, estamos falando acerca do Espírito Santo. Mas antes da gravação, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber os nossos vídeos, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para podermos levar verdadeiramente a palavra do Senhor aos confins da terra. Bom, queridos, nós vimos várias coisas acerca do Espírito Santo, várias facetas dele, trabalhos dele. Vimos que ele principalmente é nosso advogado, que ele intercede por nós, que ele nos ajuda a orar, que ele nos capacita. E hoje nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto ao falar sobre os frutos do Espírito Santo na vida do crente em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o seguinte. Vamos ler aqui do 20, ou melhor, vamos ler do 16 ao 23. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas compaixões, paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meus queridos e amados, nós vimos aqui as coisas que são contra a vontade de Jesus e as que são oriundas de viver com Jesus. Então nós vamos falar sobre esses frutos, tá? Nós não poderíamos fazer hoje esse vídeo, continuar falando sobre o Espírito Santo na vida do crente, sem nós darmos atenção especial ao fruto do Espírito Santo na vida desse crente. No passado, antes do grande avivamento pentecostal deste século, se dava muito ênfase aos frutos do Espírito, enquanto que os dons eram ignorados. Para combater esse desequilíbrio, os pentecostais começaram a enfatizar os dons e quase a ignorar o fruto do Espírito. Este desequilíbrio ele estava também em desacordo com as Escrituras, com a Bíblia. Os dons do Espírito Santo não poderão ser exercidos legitimamente através da vida de ninguém, de nenhum crente, que não manifesta os frutos do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa jamais poderá manifestar na sua vida espiritual os dons do Espírito Santo se ela não tiver os frutos deste Espírito, tá? Presta bem atenção, evidenciando através das virtudes que são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se nós não temos
esses frutos, nós não temos como ter os dons do Espírito Santo, tá? Então nós vamos ver aqui acerca do primeiro fruto, que é o amor. O amor, diga-se de passagem, é a maior virtude, é o maior dos dons, dos frutos do Espírito Santo. O amor não é o amor natural, tá? Não é aquele amor natural que nós temos amor pelo nosso cachorro, pelo nosso gato, pelo nosso filho, pelo nosso pai, pela nossa mãe, não, tá? É muito fácil amar aquele que nos amam, é fácil. Eu vivo, né? Eu e minha esposa, nós vivemos, interessante, né? 43 anos de casado, mais um ano e pouco de conhecimento, quase 45 de convívio, e nós declaramos o nosso amor um ao outro, eu não sei quantas vezes por dia, ainda não contei, mas eu creio que, sei lá, umas 20, 30 vezes, não sei. Eu sei que nós declaramos esse amor, e é claro que eu tenho que declarar, mas porque ela também me ama. Mas isso tudo é fácil, é muito fácil, tá? Embora tem pessoas que são amadas e não amam a quem o ama, mas aí já é complicado demais. Mas vamos pensar nisso. Amar quem nos ama é fácil. Qualquer descrente no mundo ama aqueles a que o amam. Mas o amor, virtude maior do fruto do Espírito Santo que nós queremos falar aqui agora, é um amor que tem a sua origem no próprio Deus da palavra. E é dado ao crente que verdadeiramente procura seguir as pisadas de Cristo e se empenha por adquirir a sua semelhança. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Precisamos ser imitadores de Cristo. Precisamos viver segundo os padrões de Cristo. O apóstolo João, ele nos diz que Deus é amor. 1 de João, capítulo 4, versículo de número 8. Deus é amor. Tem uma música de um cantor falecido aqui no Brasil. Ele cantava músicas seculares e depois passou a cantar músicas gospel. Nelson Ned. E ele citou em uma frase de uma música dele que Deus não tem amor. Deus é o amor. E isso marcou muito a minha vida, porque depois que eu ouvi ele falar isso, eu pude entender o que é o amor que vem de Deus, tá? Esta afirmação de João, que diz que Deus é amor, mostra que o amor é tão grande quanto o próprio Deus. Por isso, o amor pode ser experimentado e vivido, mas jamais explicado ou explorado por qualquer mortal. Este amor se estende, vai além de amigos e parentes, ele atinge até os perseguidores e inimigos da própria pessoa, do próprio cristão. Amar quem nos ama é muito fácil. Agora, amar aquele que nos agride, que nos persegue, que nos hostiliza, que não quer saber de nós, que antes fala mal de nós, que nos agride com palavras ou até fisicamente. Mas pastor, aí você está querendo demais, querendo que eu ame uma pessoa que não me ama, que eu ame o meu perseguidor. Não é eu que estou querendo, não é o pastor Heraldo que está querendo, é a palavra de Deus que requer isso daquele que tem o Espírito Santo. É difícil? Com certeza. Aliás, eu diria que é quase impossível, mas não é impossível, porque aquele que tem o amor de Deus no coração não vê impossibilidade no que tange ao amor. Engraçado que a palavra do Senhor fala em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Mateus 5,44. Só o amor sobrenatural nos induz a amar aqueles que nos odeiam e a orar pelos que nos perseguem. Meus queridos, olha aonde a palavra de Deus nos leva. Nós temos falado acerca do Espírito Santo, temos falado várias coisas,
Mas hoje nós entramos nos frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo na vida de um homem, de uma mulher, de uma jovem ou de um jovem do Senhor. Eu não estou falando aqui que você tem que fazer mágica na sua vida, ou que eu tenho que fazer num passe de mágica. Não, isso é gradativo. O Espírito Santo, ele vai nos moldando e vai nos colocando em uma posição que a gente bate no peito e fala, realmente, isso é verdade. Só o amor sobrenatural nos leva a isso. Olha o que Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22 nos diz. Presta bem atenção, por gentileza. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Era a cabeça de Pedro. Lembre-se que Pedro era um homem rude, um homem pescador, um homem acostumado às durezas da vida, e ele tinha um conhecimento diferente de Jesus. E Jesus lhe diz o seguinte, e ele continua na pergunta, até 7 vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E olha o que Jesus lhe respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Veja bem, se nós formos levar isso à risca, 70 vezes 7 dá 490 vezes. Imagina uma pessoa fazer com você coisas que te aborrecem, te pedir perdão, ou mesmo sem ela te pedir perdão, você simplesmente falar na sua oração, Senhor, fulano fez isso comigo, mas eu o perdoo. Agora, se você não está falando isso de coração, se o perdão não é de coração, não vai adiantar. Não vai adiantar. Mas quando ele fala 70 vezes 7, nós chegamos a grandiosidade do que é o amor de Deus. O amor natural, ele não pode suportar tamanha prova. O amor natural não suporta isso. O amor natural simplesmente vira a cara de lado, deixa para lá e vira as costas e pronto. Quando não busca revidar. Só o amor divino, manifesto pelo Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus, jamais se consome. Porque a sua fonte não é o homem. O amor de Deus é que supre a necessidade de amar do homem. O amor natural, ele vem do próprio homem, né? Ele tem o amor pelas coisas. Eu amo meu país, isso é um amor natural, tá? Mas o amor verdadeiro, ele é diferente. Jamais se consome porque sua fonte não é o homem, mas a sua fonte é Deus. Veja que João também escreveu sobre isto em 1 de João 4,7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Queridos, o amor de Deus é algo surpreendente e é o principal fruto do Espírito Santo na vida do ser humano. Hoje nós vamos falar apenas sobre o amor de Deus. Nós não podemos deixar de calcular em nossas vidas quantas vezes eu deixei de exercer o amor de Deus para com uma pessoa da minha família ou para com um vizinho meu. De repente o meu vizinho me aborreceu, né? Suponhamos que eu tenha um vizinho que ele tenha, né, um cão ou outro animal que fica latindo durante a noite, e eu trabalho muito de dia, e às vezes eu chego em casa cansado e não consigo descansar à noite, e eu começo a maldizer o meu vizinho. Aonde está o Espírito Santo nisso? Baseado em que eu vou orar para Deus resolver esse problema meu com o meu vizinho? Se eu não colocar o amor de Deus na minha vida e exercer esse amor na vida do meu vizinho,
É difícil, pastor Heraldo? Com certeza é difícil, meu querido, mas não é impossível, porque o amor de Deus é verdadeiramente o suporte do homem e da mulher de Deus, tá? Olha, eu vou repetir aqui palavras do apóstolo Paulo, tá? Primeiro, eu vou falar palavras nossas, que nós escrevemos aqui. O amor de Deus é o óleo que lubrifica o mecanismo dos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo todos são importantes, mas o amor de Deus, ele é o óleo que lubrifica. Imagine uma engrenagem que está funcionando, mas de repente você não coloca óleo nessa engrenagem, uma hora ela vai emperrar. Imagine as pessoas com dons do Espírito, mas não tem o dom, com frutos do Espírito, mas não tem o fruto do amor. Os outros frutos simplesmente não vão existir na vida dele. Como é que a pessoa vai ter alegria se ela não ama? Então, o apóstolo Paulo, ele harmoniza bem o amor aos dons do Espírito quando ele escreve o seguinte. Olha o que o apóstolo Paulo, para nós terminarmos esse vídeo, olha o que ele escreve em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2. Presta atenção. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa. Você bate no bronze e faz aquele barulho, mas o barulho cessa. Ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se eu não tiver o amor, nada serei. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 1 e 2. Meus queridos e amados, em nome de Jesus eu te peço, exercite o amor de Deus na sua vida. Além de ser o principal, o óleo que lubrifica todos os outros dons, entendeu? E o amor é tudo que nós podemos precisar, que nós precisamos para continuar vivendo nesse presente século. Amados, presta bem atenção. O Espírito Santo está vivendo hoje na terra o momento derradeiro da igreja. A igreja está vivendo um momento derradeiro e o Espírito Santo está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. E você? Pode crer?